Fala, meus amigos construtores de riqueza, me diz aí, você sabe qual é o ponto de partida para começar a sua organização financeira? Eu sou Leandro Medeiros, idealizador do projeto Fortaleza Financeira, e hoje nós vamos falar exatamente sobre isso, sobre se existe um ponto de partida para organizar as finanças. E qual é esse ponto? Fica aqui no vídeo até o final, ok? Mas antes, dá um like aqui embaixo para essa rede saber que isso é importante para você, tá bom? Então vamos lá. Uma das principais dúvidas de quem está começando a construir a sua fortaleza financeira é qual o ponto de partida, por onde começar a organizar a sua vida financeira. E por que isso é importante, Leandres? Bom, sabe aquela máxima que diz que até uma jornada de 1000 léguas começa com o primeiro passo? Pois é, então. Como é que você sabe em que direção você vai dar esses passos? Quantos passos você vai ter que dar? Quanto de suprimento você vai ter que carregar? Quem vai contigo nessa jornada? Quais os pontos onde você vai descansar? Onde você vai se abastecer? Todas essas são questões que a gente precisa definir antes de começar a jornada, certo? A gente precisa ter consciência de onde estamos para sabermos a nossa situação atual e a partir daí determinarmos o próximo degrau, o próximo objetivo e então fazer o que tem que ser feito para chegar lá, né? Voltando àquela analogia com a jornada, imagina que você quer chegar, sei lá, no Rio de Janeiro. Se você não sabe onde você está, como é que você vai saber a direção para onde você tem que ir? Como vai planejar? Como vai se preparar para essa viagem? Vocês entenderam? Na vida financeira é a mesma coisa. Muitas pessoas acham que só ter uma planilha e um aplicativo de finanças já vai salvar a vida delas da desordem financeira. Isso é a mesma coisa que achar que só o fato de você ir lá na livraria e comprar uma agenda já vai resolver o seu problema de centenas de tarefas que você tem que fazer todo dia e não consegue. A gente tem que entender que não é a ferramenta que resolve o problema, mas é a própria pessoa com clareza, com conhecimento, com vontade e com a ajuda dessas ferramentas. Só que tem um grande porém aí, tá? A vida financeira tem muito mais de emocional do que de racional. Não adianta a gente querer começar a mudar a nossa vida financeira se os nossos pensamentos estão todos voltados para a incapacidade, para o vitimismo, para a escassez, para as crenças negativas ou até mesmo para aquela aversão ao dinheiro e à prosperidade que muita gente acha que não tem, mas tem. Sim, tem gente, não é pouco não, viu? Que dentro dela ela acredita que dinheiro é coisa ruim, que dinheiro é sujo, que as pessoas que têm dinheiro são todas pessoas más, que ela não merece ter dinheiro ou também ela é incapaz de se organizar, que ela não teve boas condições familiares, que o patrão não ajuda, que o governo não ajuda, a famosa vitiminha, sabe? Tudo é culpa dos outros. Essas pessoas ficam o tempo todo com pensamentos ruins sobre o dinheiro na cabeça. Então me diz, como que essa pessoa vai conseguir se organizar e prosperar financeiramente se os próprios pensamentos e a própria mentalidade dela sabotam o tempo todo? Por isso, antes de tudo, é preciso trabalhar a nossa mentalidade, os nossos sentimentos e as nossas emoções sobre o dinheiro e sobre as finanças. Sem isso, a gente pode até começar, até tentar se organizar, mas logo a gente vai se sabotar e aí a gente vai regredir para o ponto anterior. Depois disso, a gente começa a trabalhar na parte racional, só depois disso, tá? Nesse ponto, inicialmente a gente faz um tipo de raio-x da nossa vida financeira. A gente vai identificar para onde vai o nosso dinheiro. Aí é importante a gente relacionar e classificar os nossos gastos e as nossas despesas, tá? Tá, eu sei que parece um pouco chato e tal, mas, gente, vai por mim. É realmente necessário e tem que fazer, tá? Não tem jeito. Muitas vezes na vida a gente faz coisas que a gente não gosta. Bem-vindo à fase adulta. E isso é que as pessoas adultas fazem, tá? Eu sou até capaz de dizer o seguinte, ó. Você só se torna um adulto responsável de verdade quando tem total consciência de onde vem e para onde vai o seu dinheiro. Se você não sabe o quanto e nem de onde vem o dinheiro que te sustenta, me desculpa, mas você ainda é uma criança imatura que muitas vezes ainda é sustentada pelos pais, nem que seja em parte.
Se você não sabe para onde vai o seu dinheiro, me desculpa de novo, mas você provavelmente é uma pessoa perdulária e negligente, que não tem a maturidade suficiente para fazer aquilo que precisa ser feito para ter o controle de um dos aspectos mais importantes da sua própria vida e da vida da sua família. A vida adulta exige escolhas, exige decisões. E não decidir também é uma decisão. Só que aí, nesse caso, meu amigo, quando você não escolhe, a vida acaba escolhendo por você. E no caso das finanças e do dinheiro, cada escolha que não foi você que fez, cada decisão que foram as circunstâncias que decidiram por você, isso te fragiliza, te enfraquece, isso diminui a sua segurança financeira, isso prejudica o seu futuro. Nesse caso, quando você não tem clareza, qualquer proposta que chegar para você vira um motivo para você se desfazer, para você se livrar do dinheiro. Por exemplo, se você não tem clareza e propósito do que você realmente quer, se alguém te chama para sair, para ir a um restaurante, mesmo que você teoricamente, você tem o dinheiro para isso, mas que esse dinheiro poderia ser usado para um outro propósito, para um objetivo maior, mas que você acabou não definindo isso, você acaba aceitando esse convite e vai lá e gasta o seu dinheiro sem ter se preparado para isso. Outro exemplo, você passa numa loja e vê um móvel bonito para sua casa. Você para olhar, o vendedor já te aborda e já te dá um monte de facilidade para você comprar aquele móvel. Que, volto a dizer, você não tinha se programado para comprar aquilo, porque você não tinha clareza do seu orçamento e dos seus objetivos. Você vai lá e acaba comprando aquilo, e pior, muitas vezes se endividando, parcelando aquilo no cartão ou no carnezinho, comprometendo mais uma vez o seu salário, a sua segurança e o seu futuro. Veja bem, não tem nada de errado comprar aquela poltrona bonita para a sua sala, ou aquela maravilhosa mesa de jantar, ou aquele armário novo. Não tem problema nenhum. O problema é que, mais uma vez, não foi você ali conscientemente que escolheu aquilo. Foi a vida. Foram as circunstâncias que escolheram para você. Você, de novo, se tornou uma vítima, um fruto das suas circunstâncias. E antes que você me conteste, tá? E ao contrário do que você imagina, eu já vou logo dizendo, não, isso aí não é liberdade. Você não faz isso porque tem liberdade. Você faz isso porque você está preso na masmorra da sua desorganização e da sua indisciplina. Eu já disse isso aqui em outras vezes, tá? Disciplina é liberdade. Se você não tem disciplina para estabelecer os seus objetivos e fazer o que tem que ser feito para atingir esses objetivos, infelizmente você vai estar sempre preso numa vida de indefinição, de desorganização, de resultados ruins, de falta de clareza e falta de propósito. Você vai ficar suportando estar endividado, suportando a insegurança de não ter uma reserva para emergência, suportando um emprego e um chefe chatos, muitas vezes até suportando um parceiro que não te valoriza, suportando a falta de dinheiro e a falta de perspectiva. Muitas vezes, quer dizer muitas vezes não, quase sempre, a gente quer fugir das coisas que a gente precisa fazer, imaginando que essas coisas são ruins, são pesadas, são sacrificantes. A gente fica nessa fuga insana dessas coisas que, como eu disse, confesso que não é legalzinho de fazer, tá? Mas que nós, como adultos, a gente precisa fazer. E se não fizer, a nossa vida é que vai continuar ruim, pesada e sacrificante. A gente precisa entender que nós precisamos fazer e não fugir mais disso. A gente precisa determinar os processos e se comprometer. A gente precisa amar o processo e não só o resultado. Amar o resultado é fácil. Qualquer criança que quer ganhar um presente do Papai Noel, consegue fazer isso. Ela ama o resultado. Eu quero ver amar o processo. Se comportar bem, respeitar os pais, fazer a lição de casa, tirar nota boa. A mesma coisa é com a gente, com os adultos. A gente precisa amar o processo de se organizar financeiramente. Só que esse processo exige disciplina, exige fazer coisas que a gente diz para nós mesmos que não gosta de fazer. Exige investimento de tempo, exige deixar de lado algumas coisas, de estar com algumas pessoas, entende? E nesse caso envolve também um caderninho para anotar os gastos, ou uma planilha de Excel, ou um aplicativo de celular ou de computador, ou até mesmo um aplicativo do seu banco, sei lá. Usa aquilo que você percebe que dá certo para você, tá? Mas uma vez que você determinou o que precisa ser feito e o processo para isso, ame esse processo, tá legal?
Então, depois de relacionar todos os seus gastos, tá? A gente vai separar eles em duas categorias e duas subcategorias, tá? Ó, os gastos obrigatórios fixos, os gastos obrigatórios variáveis, os gastos não obrigatórios fixos e os gastos não obrigatórios variáveis, tá? Nessa classificação você considera como obrigatório todos aqueles gastos e aquelas despesas que são relacionadas às suas necessidades mais básicas, tá? Que diria que são relacionadas à sua sobrevivência, tá? E o que é variável e o que é fixo, o variável é aquele que você pode conseguir diminuir, entendeu? E o que é fixo não, por exemplo, é uma mensalidade fixa que você não consegue mudar o valor dela, tá? E é bom que isso aí seja feito ou pelo menos discutido com a família, ok? Todos precisam estar juntos nisso. Todos precisam ajudar nisso e ajudar a remar na mesma direção, senão vai ficar muito pesado para um da família e certamente vai gerar conflito. Aí, com isso feito, vai ficar bem mais fácil você saber quais despesas você pode eliminar e quais são aquelas despesas que você vai buscar negociar para diminuir o valor, tipo a conta do telefone, a de TV por assinatura, pacote de canal que você não usa, assinatura de revista, aluguel, escola das crianças, um monte de despesa que você vai perceber que já poderia ter reduzido ou eliminado há muito tempo. Outra coisa, você vai conseguir fazer um orçamento das suas despesas. Você vai conseguir ter uma bússola para te guiar. Você vai saber onde pode gastar e onde deve diminuir esses gastos. O orçamento é importante porque vai te orientar sobre como você está gastando naquele mês. Se você determinou R$ 500 com bares e restaurantes, com saídas para comer fora, por exemplo, se alguém te chama para sair e aí você vê que já usou todo o seu orçamento naquele mês, você vai ter mais facilidade para recusar essa saidinha aí. Isso vai te dar uma disciplina em favor do seu propósito maior, tá? Você não vai ficar sem norte, sem rumo, à mercê de tudo que aparece na sua frente para você fazer ou comprar. Você se lembre sempre que o que não pode ser medido não pode ser melhorado, tá bom? Só com isso você já consegue reduzir os seus gastos aí no mínimo uns 10%, mas eu tenho certeza que você pode chegar até 30% sem um sacrifício muito grande, tá? E aí adivinha? O que você vai começar a fazer com essa economia? Ah, Leandro, já que eu consegui economizar, já que eu não tinha essa sobra de dinheiro mesmo, agora eu vou trocar uns móveis aqui da minha casa, vou lá na loja comprar e vou parcelar lá na loja em 24 vezes. Porque, né? Agora eu tenho essa sobra de dinheiro aí, né? Para tudo, tudo. Você não entendeu nada que eu tô falando aqui, tá? Não, você não vai fazer isso, pelo amor dos nossos filhinhos. Você vai começar a guardar esse dinheiro, vai começar a fazer a sua reserva de emergência, que é o próximo passo para o seu controle e a sua segurança financeira. Ou se você tem dívidas, você vai dividir essa sobra e começar a fazer também a sua reserva para você quitar essas dívidas. Tá entendido? E Leandro, me diz uma coisa. Todos precisam se organizar financeiramente? Boa pergunta. Vamos lá. Tem gente que imagina que porque consegue guardar um dinheirinho na poupança, mês sim, mês não, já significa que é organizado já. Existe também um grupo que se ilude achando que está tudo bem. Tem aqueles que nem sabem que não sabem. Aqueles que não devem, mas que não tem nada guardado. Aqueles que não entendem nada de investimento. Aqueles que só vivem o hoje e não se preparam para o futuro. Uma pergunta. Quanto tempo você tem de vida? Quanto tempo você sobrevive se você deixar de receber os seus rendimentos, deixar de receber o seu salário agora, nesse momento? Pensa aí. Tem gente que pensa assim, Leandro, vou viver o hoje, vou aproveitar, vou gastar o meu dinheiro agora, porque eu nem sei se vou estar vivo amanhã. Você já pensou numa coisa dessa? A pessoa chega num ponto da vida que a pior coisa que pode acontecer para ela é ela estar viva quando o amanhã chegar? Pode uma coisa dessa? Pode um pensamento desse? E se o amanhã chegar? Pode não parecer, ou a pessoa pode até desejar o contrário, mas a maior chance é que isso aconteça mesmo, que o amanhã chegue. E aí como essa pessoa vai estar? Como a família dela vai estar? Já pensou nisso?
E tem também o grupo de pessoas que não está endividado, mas também, se parar agora de entrar dinheiro, ela não sobrevive nem um único dia sequer. E muitas dessas pessoas acham que tá tudo bem. Isso é uma armadilha, tá? Para quem está endividado, pelo menos a pessoa tem consciência já sabe que precisa se organizar, já sabe que precisa fazer uma mudança. Ela já sente essa dor. Quem tem dinheiro só na poupança e quer e sabe que tem formas melhores de fazer o dinheiro dela crescer, também tem consciência de que precisa melhorar, que precisa dar o próximo passo. A gente precisa chegar no ponto de a gente estar satisfeito com onde estamos com relação às nossas finanças, mas tendo consciência de que sempre a gente pode melhorar. Sempre pode não, eu diria deve. A gente deve dar o próximo passo. Para quem está endividado, o próximo passo é sair das dívidas. Para quem já saiu das dívidas, o próximo passo é fazer sobrar dinheiro. Para quem já faz sobrar, o próximo passo é manter a disciplina em guardar mais dinheiro. Para quem já tem dinheiro guardado, o próximo passo é formar a sua segurança, sua reserva de emergência, tá? Quem já está formando sua reserva de emergência agora precisa começar a aprender a investir. E assim por diante, entende? Sempre tem um degrauzinho a mais para subir, um próximo nível, um ponto mais a ser trabalhado. Ah, tem outra coisa também. Se você não consegue desfrutar de uma maneira saudável do seu dinheiro, se você se sente culpado quando faz isso, mesmo que você consiga guardar e investir o seu dinheiro, também tem alguma coisa errada aí. Nesse caso, o seu relacionamento com o dinheiro não é saudável, não é legal. Esse é um problema que também precisa ser resolvido. Controlar significa ter o controle de alguma coisa, significa comandar essa coisa e não ser controlado por ela, ou pior, não ter a gestão disso, não ter as rédeas dessa coisa, que no caso aqui é o seu dinheiro, são as suas finanças e a sua tranquilidade. E não quer dizer que para isso você tem que ter 1 milhão na conta, que você precisa ter uma mansão e uma Ferrari na garagem. Significa apenas que você, no estágio atual que você se encontra, você está consciente dele, do que está fazendo e do que precisa fazer para atingir os seus objetivos, para avançar para o próximo nível. Mas antes de tudo, como eu já disse, o principal lá no início é identificar quais são os seus sentimentos, as suas crenças, os seus bloqueios com relação ao dinheiro. Quase sempre a gente tem sentimentos ruins, crenças negativas, a gente tem bloqueios com o dinheiro. E na maioria das vezes isso é inconsciente. E a gente precisa identificar isso para que a gente possa desmistificar, ressignificar esses sentimentos. Mesmo aqueles que já conseguem levar uma vida confortável, onde tem um bom salário, um bom resultado financeiro, podem ter alguma crença, algum bloqueio que impede essa pessoa de subir o próximo degrau, subir para o próximo nível. E identificando e resolvendo isso vai fazer com que a vida dessa pessoa possa se tornar ainda mais próspera, entende? Depois disso, é aquilo que eu falei antes, faça um levantamento dos gastos, saiba para onde que está indo o seu dinheiro, busque entender o porquê de cada gasto, qual a necessidade de cada um deles, relacione e separe aqueles que são obrigatórios do que não são obrigatórios e vê se dá para diminuir alguns ou eliminar outros. A gente precisa se conhecer, a gente precisa saber quem a gente é na nossa vida financeira. O seu comportamento, os seus hábitos do passado trouxeram você exatamente para o ponto onde você está agora. Então a gente precisa saber quem a gente é para que a gente possa melhorar, para que a gente possa evoluir nos pontos que são importantes e que são necessários. A gente muitas vezes, numa pequena mudança, num pequeno hábito novo que a gente instala, pode mudar a vida de uma forma muito forte dali para frente. Por exemplo, se comer um lanche ou uma pizza todas as noites te deixava, digamos, feliz, te trazia uma recompensa imediata, mas drenava o seu dinheiro, estragava a sua saúde e a sua boa forma, você pode substituir esse hábito por outro, como por exemplo, trocar isso por algo mais saudável, trocar por uma salada de legumes, ovos, frutas, sei lá, algo que seja saudável, que vai mudar a sua vida e sua saúde para muito melhor dali para frente.
E que então você vai, a partir daí, refletir em outras atitudes e em outras ações suas, pois isso tende a ser aplicado em outras áreas da sua vida também. E aí, gente, ó, é sedimentar essa melhoria, é conseguir manter isso que você conquistou, deixar isso bem firme, bem alicerçado, para que nos meses seguintes você possa repetir isso e então já ir se preparando para subir o próximo degrau. Mas se lembra sempre que isso é um processo, isso não vai acontecer como num passe de mágica e da noite para o dia você já vai ser a pessoa mais controlada, mais organizada financeiramente, tá? Você precisa entender sua situação, escolher as ferramentas, adotar um método e amar o processo, tá bom? Isso não é só importante, isso é fundamental, entenderam? E eu quero que você continue aqui comigo, que eu vou poder te ajudar mais ainda nessa jornada. Continua acompanhando os vídeos e as minhas redes aqui, que logo logo eu vou lançar um programa no qual eu vou pegar na sua mão e a gente vai junto trilhar esse caminho rumo ao domínio das suas finanças e à sua liberdade, tá? Um abraço a todos, curte o vídeo aí, tá? E nós vamos juntos construir a nossa fortaleza financeira.